Flamengo e Atlético Mineiro protagonizavam um dos jogos mais polêmicos da história da Libertadores. Uma partida que até hoje divide torcidas e reacende uma rivalidade intensa. Esse é o clássico que marcou a época e ficou gravado como um dos capítulos mais controversos do futebol sul-americano. Em 1981 foi um ano histórico para o futebol brasileiro. Com craques de sobra, Flamengo e Atlético Mineiro tinham elencos estrelados e se tornaram favoritos ao título da Libertadores. O Flamengo, com nomes como Zico e Júnior, e Atlético Mineiro, com Reinaldo, o rei dos mineiros, estavam prontos para disputar a glória continental. Para os dois clubes, essa Libertadores não era só um campeonato, era uma chance de conquistar o continente, algo que apenas Santos e Cruzeiro haviam feito por clubes brasileiros até então. O palco estava montado para uma batalha épica, mas ninguém poderia prever o desfecho dessa história. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentaram 2 vezes na semifinal, antes do confronto decisivo no Serra Dourada. Ambos os jogos foram marcados pela tensão em campo, faltas duras e rivalidade crescendo a cada minuto. Nos 2 primeiros jogos, o equilíbrio se manteve, mas a classificação só seria definida em uma partida extra. O jogo em questão entre os mineiros e cariocas aconteceu porque o regulamento da época previu um jogo extra para definir quem seria o campeão de um grupo e avançar para as semifinais. A pressão aumentava e, com ela, o clima de tensão. A torcida do Flamengo lotou Serra Dourada, enquanto o Atlético contava com um time concentrado e preparado para enfrentar a pressão. Era tudo ou nada para os dois clubes. No dia 21 de agosto de 1981, Flamengo e Atlético Mineiro entraram em campo para o jogo mais importante da Libertadores até então. Logo no início, as entradas duras e faltas marcaram o ritmo de jogo. O juiz José Roberto Wright começou a distribuir cartões para tentar controlar a partida, mas a tensão só aumentava. Em poucos minutos, o juiz tomou uma decisão que marcaria sua carreira e a história do futebol. Ao todo, 5 jogadores do Atlético Mineiro foram expulsos: Reinaldo, Éder, Palinha, Chicão e Osmar. A torcida e os jogadores do Atlético ficaram revoltados e o clima em campo era de indignação. Com apenas 6 jogadores em campo, o Atlético Mineiro não poderia continuar o jogo, pois as regras pedem um mínimo de 7 jogadores em cada time. O juiz encerrou a partida, decretando a vitória do Clube de Regatas Flamengo, avançando para a semifinal da Libertadores. O desfecho do jogo gerou uma reação imediata. A torcida do Atlético e seus jogadores acusaram o juiz de favorecer o Flamengo, e José Roberto Wright passou a ser uma figura controversa no futebol. O clima de revolta se espalhou pelos jornais, emissoras de rádio e TV de todo o país. Após avançar, o Flamengo seguiu firme até conquistar a sua primeira Libertadores e, pouco depois, vencer o Mundial de Clubes contra o Liverpool. A equipe de Zico e companhia se tornou lendária, mas a polêmica com o Atlético Mineiro ainda reverbera até hoje. Para os rubro-negros foi um ano de consagração, mas para os atleticanos o sonho da Libertadores de 81 foi interrompido de uma forma amarga. O jogo polêmico ficou na memória como uma ferida que nunca cicatrizou. Passado mais de 40 anos, o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro de 81 ainda é lembrado como um dos momentos mais controversos da história do futebol. Torcedores de ambas as equipes discutem, debatem e mantêm viva a memória daquela noite no Serra Dourada. Foi um dos jogos mais polêmicos da Libertadores, sem dúvida. A arbitragem foi muito questionável, mas aquele Flamengo de 81 também foi um dos melhores times da história do futebol. Para uns, foi justiça. Para outros, foi uma das maiores injustiças do futebol. Mas uma coisa é certa: aquele Flamengo e Atlético Mineiro nunca será esquecido e permanece como um capítulo de intensas emoções e rivalidades na história do futebol sul-americano. Um jogo que ultrapassou as 4 linhas e se tornou uma lenda do futebol. A polêmica, as expulsões e a emoção de uma Libertadores deixaram marcas profundas na história e no coração dos torcedores. E, enquanto houver futebol, a história desse clássico inesquecível seguirá sendo contada.
Agora não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que a gente passou pra vocês, beleza? E não se esqueça, somos Fute Curiosos. Valeu e fui!